Fala pessoal, vocês estão bom? Tudo bem? Eu sou o Léo, aqui no canal da Celeiro, como sempre. Hoje a gente vai trazer um conteúdo seguindo a linha do que a gente vem produzindo aí a respeito dos tratores, né? Já fizemos sobre alguns tratores Ford, fizemos sobre tratores Massey, já falamos também de alguns equipamentos para a linha Valmet, mas hoje a gente está aqui em Matão, interior de São Paulo, e viemos aqui fazer uma visita a um parceiro nosso, que ele tem um Valmetinho 65ID, né? E esse Valmet, esse trator em específico, ele tem algumas particularidades, né? E a gente queria aproveitar esse vídeo de hoje para estar falando um aspecto geral, né, sobre esse trator. É um trator bem difundido no Brasil, um trator muito utilizado na agricultura brasileira, desde a década de 60, né, pessoal? Então a gente acha bem interessante, né? São vários clientes que requisitam os equipamentos para esse trator, a gente também está sempre desenvolvendo aí soluções para ele, então a gente resolveu trazer esse conteúdo, né? Então falar um pouco, para quem não conhece, né, a gente voltar a fazer um resumo aí sobre a própria Valmet, né? Então pessoal, a Valmet é uma estatal finlandesa, né? Uma empresa aí que ela era uma divisão da Valtion, né? Que é a Valtion Metais, que era uma empresa estatal finlandesa de metais. E a Valmet foi criada como uma divisão da Valtion para a produção de tratores agrícolas no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então é uma empresa aí da década de 50, né, de 1951, onde ela foi fundada essa divisão. E a Valmet, por produzir esses tratores compactos, mais robustos, ela começou a se difundir bastante na época, né? O trator trazendo várias soluções interessantes para o campo. E ela vem para o Brasil em 1960. Ela chega, instala sua planta produtiva na cidade de Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo, onde ela começa a sua produção de tratores, que se iniciou pelo Valmet 33, né, que hoje é uma relíquia, né, aquele Valmetinho vermelho, né, o Valmet pequenininho, compacto. E aí a linha foi evoluindo, né, pessoal? Valmet 60, 62, 65, 68, 75, 78... Valmet 80, aí a linha ID, né, 82, 85, 88, né? E essa história vai se prosperando, né, no Brasil, trazendo soluções de robustez e eficiência para o campo, né? Onde no ano de 2000 para 2001, né, a Valmet foi incorporada pelo grupo AGCO, né? Então ela passou a fazer parte desse conglomerado da AGCO, e se transformando depois, né, a marca evoluiu para Valtra, que é uma marca que está aí no mercado até hoje, né? Então, assim, eu trouxe esse resumo, né, só para mostrar a importância dessa marca para a agricultura brasileira, né? Uma dúvida que o pessoal fala bastante, né, às vezes questiona sobre esse tipo de trator, é o porquê, chega aqui, ô cameraman, por que o Valmet tem esse modelo, o 65 normal, e o 65ID, né, pessoal? Então, assim, para melhor compreensão, né, o Valmet 65, ele foi fabricado de 1965 até 1972. E ele tem um motor MWM, que é o motor D950 de 3 cilindros. E a partida desse motor, ela é convencional, né? Esse modelo de trator, ele foi um dos primeiros tratores produzidos pela Valmet no Brasil, né? Como eu disse aí na passagem de tempo, né? E ele foi bastante popular também, pessoal, pela resistência e eficiência desse trator, né? Já o Valmet 65ID, ele foi produzido de 1972 até 1979. E o ID no nome significa injeção direta, que seria, na época, foi uma melhoria nesse sistema de combustão do motor, né? Esse modelo, pessoal, ele já contava com o motor MWM, que era o motor D229, também de 3 cilindros, né? Só que com um sistema de injeção, que é um sistema mais eficiente, né? E ele proporcionava, então, um melhor desempenho, né? Um menor consumo de combustível, é uma partida mais fácil, né? Especialmente em dias frios, né? Então, assim, no geral, né, o Valmet 65D, ele acabou sendo uma evolução do Valmet 65, né? Onde ele manteve a robustez do trator, mas ele trouxe esses avanços no motor, né, que na época garantiu, né, mais economia, confiabilidade, né, e essa questão da facilidade da melhor partida do trator, né. Aproveitando, pessoal, que a gente está nessa máquina, já que a gente já falou desse assunto do motor, né, e tudo mais,
Eu queria mostrar alguns detalhes desse trator em específico, que já foi um trator que já até tem um histórico dele aqui no canal da Celeiro, né? É um trator que a gente já fez alguns trabalhos nele, e mostrar todos esses detalhes, porque para quem se interessa pelo conteúdo, às vezes é interessante saber, né, pessoal, que existem esses produtos que trazem soluções para esse tipo de maquinário, né? Então, eu queria começar. Primeiro eu posso mostrar tudo aqui, depois a gente testa. Também vou mostrar para vocês, né? Queria mostrar o kit de levante hidráulico, só que ele é um kit auxiliar do levante, né? Então, ó, cameraman, mostra ali onde ele vai conectado ali. No bloco do trator, você faz a conexão do T que já vem no kit, né? E ele tem uma saída de mangueira ali, que é a mangueira que vai alimentar os cilindros, né? Então são 2 cilindros, eles vão trabalhar aí em linha, né? Eles vão trabalhar de forma sincronizada, porque a saída é na mesma vazão hidráulica. O kit também tem o suporte, que pega ali embaixo, né? Vai nos parafusos originais, que ele vai dar base para o pistão, né? Então ele dá sustentação para o pistão, e o pistão ali em cima ele vai fixado na rótula do braço original do levante, né? E aí o kit acompanha então os 2 pistões, né? Os suportes, o direito e o esquerdo, as mangueiras, o conector hidráulico, e acompanha essa parte da fixação da rótula, né? São os pinos. Aí o kit acompanha até mais de um modelo de pino, porque a depender do ano, né? Essa rótula saiu com uma variação de medida, então o kit acompanha algumas variações de pino para não ter problema na hora de instalação. Então esse kit, pessoal, o que ele faz? O que ele traz de benefício para o trator? Ele aumenta a capacidade do levante. Então a gente está falando de um levante hidráulico que vai ser aumentado em praticamente 50% na capacidade dele. Óbvio que é sempre importante você estar observando a questão do contrapeso dianteiro, né? Porque você está fazendo um acréscimo no trator que vai trazer essa capacidade maior, então tem que tomar cuidado com a capacidade dele de manter de sustentar esse levante, né? Então você tem um aumento bem significativo na capacidade do levante do trator, que a depender do equipamento que você vai precisar usar na roça, vai te resolver muito, né? Uma outra situação que tem nesse trator instalado aqui é o comando hidráulico, controle remoto traseiro, que o cameraman pode mostrar aqui pra gente, né? Acompanha os engates rápidos aqui em cima, ó, parte de suporte dele, o tampãozinho aqui, tampinha do engate, tudo. Aqui ele tá até sem tampa esses outros, que ele estava conectado no implemento lá que a gente tirou, né? Aí vai o comando ali, a parte de suporte do comando, o terminalzinho hidráulico que liga ele também para tirar o óleo da pressão do hidráulico, porque o Valmet, o hidráulico dele, diferente do Massey, diferente do Ford, ele é um hidráulico com os atuadores externos. Então, por exemplo, a bomba hidráulica do Valmet, ela não fica submersa no tanque, ela é externa, ela vai ligada no motor. Então ela dá essa alimentação, ela dá essa pressão na entrada de pressão do hidráulico, do levante hidráulico. E aí você liga o comando hidráulico ali para tirar essa pressão conjunta, né? Então o kit acompanha esse terminal, que vai fazer o desvio da pressão, então vai alimentar tanto o kit de comando, quanto o hidráulico original, quanto o kit auxiliar de levante, no caso dessa ligação aqui, né? Um outro produto legal também, uma solução simples, básica, mas muito interessante, é o estribo, pessoal. Esse Valmet aqui, ele foi o Valmet que a Celeiro utilizou para desenvolver o estribo, né? Então esse que está aqui, inclusive, é o protótipo ainda da época, né? Está instalado aqui até hoje. Você vê que ele está meio surrado, mas é porque ele está sendo usado, né? Tem alguns anos já aí de uso, né? Então é uma plataforminha bem simples aqui, fixação, acompanha os parafusos, né? Ele tem tanto a plataforma aqui antiderrapante, quanto o estribo para subir, que facilita bastante, né? Se você considerar que o estribo original do trator, ele se encerra aqui, né, antes do pedal, né? O pedal ele fica exposto aqui, a base do pedal lá, né? E aí você vem agora, olha a diferença, né? Olha onde está o meu corpo em relação ao trator e em relação ao estribo original. Então, ó, vou subir nele aqui, vou pisar agora no original, onde seria o original. Então isso aqui dá uma praticidade, porque eu nem sou tão grande, e para mim já tem uma dificuldade de entrar aqui no espaço que tem no 65, né? Tem tratores maiores que você tem essa mais facilidade para fazer isso, mas nesse caso, trator compacto, né, pessoal? Então tem essa situação que vem a melhorar, né? Então cada um busca o que atende melhor no dia a dia, né? E por fim, pessoal, um outro produto que é o produto mais difundido aí da Celeiro, né? O produto mais trabalhado, que é a direção hidráulica, né?
que no caso é a direção hidrostática, pessoal. Eu queria fazer essa explicação também, porque a gente tem bastante dúvida, então é interessante a gente aproveitar esses conteúdos para ir aparando essas arestas, né? A direção hidráulica dos tratores, pessoal, ela é chamada de direção hidráulica aqueles sistemas de direção assistidas, aqueles sistemas antigos, onde você só tinha a bomba e o pistão com uma válvula controladora. Então você tinha a todo momento a bomba sendo acionada pelo motor e mandando o óleo para a válvula. E a válvula, ela ia atuando ali. Ou seja, quando você virasse para um lado e o pistão fosse aberto, ele ia ser auxiliado pela bomba que já estava mandando o óleo, e vice-versa, né? Isso era na época, né, até nos anos 70, até o começo até dos anos 80, isso era chamado de direção hidráulica para trator, né? A direção hidrostática, que é esse caso aqui, ela é a direção que já traz a válvula hidrostática aqui no comando de direção. Então ela é uma válvula que ela tem as válvulazinhas de controle de pressão já interno, ela recebe o óleo e ela distribui para o pistão conforme o comando do volante. Então ela é um produto muito mais apurado e ela vai trazer toda essa força desse sistema, ela vai distribuir ali no A e no B, né, que seria as duas entradas do pistão, né, para abrir para um lado e para o outro, ela distribuiria de maneira uniforme e com um controle de pressão, o que traz muito mais sensibilidade na direção, né? Fica uma direção, praticamente a direção de carro, né? Em alguns casos fica até mais leve que a direção do carro, porque é um sistema mais robusto, né? Então eu queria mostrar esse aqui para você. A gente pode começar pela bomba, né? Então você vê que a bomba aí ela tem um corpo só, né? É o corpo da bomba, onde ele tem um pórtico de sucção, que é onde você vai estar ligando esse aí está embaixo, né? É onde você vai estar ligando o encanamento do hidráulico do trator, é onde ele vai puxar o óleo. Então é o cano original. Você vai conectar no corpo dela. Aqui dentro é onde está a engrenagem dela. Então essa engrenagem que faz a conexão da bomba com a engrenagem do motor já acompanha no kit também, né? Uma engrenagem de 30 dentes. Aqui você faz a fixação usando os parafusos originais, ou da tampa, ou da bomba original que estava aí, né? E essa bomba, por que ela faz duas funções? Porque ela tem essa válvula traseira, pessoal. Então essa válvula aqui, ela é uma divisora de fluxo, né? Então ela divide o fluxo para cima, para você mandar o óleo para a direção, e para baixo é aquele óleo aqui, pessoal, que vai dar entrada ali na pressão do hidráulico. Ali embaixo na pressão do hidráulico. Ou seja, você tem um lado da válvula que vai variar ali de 8 a 10 litros por minuto, que é o lado que você vai ligar na direção, e o outro lado que vai te dar pelo menos 40, 43 litros por minuto, que é o lado que vai alimentar o resto do trator, o hidráulico, o comando, né, o comando controle remoto, o levante, enfim. Esse kit também, pessoal, além, obviamente, das mangueiras, né, ele acompanha então a parte do suporte do setor, com a hidrostática, né, que vai ficar aí logo abaixo do volante. E esse setor também acompanha a coluna. Essa coluna, pessoal, ela o desenho da chaveta dela já é para você estar ligando o volante original do Valmet. Então, por mais que o seu volante seja o antigo, seja aquele do original do Valmet, ele vai dar certo, porque o desenho da coluna já é certo para receber ele. Essa parte do setor, então, além da coluna, além do suporte do orbitrol, que prende ali nos estribos, e além da hidrostática, da válvula hidrostática, ele acompanha os nipples, para você fazer a ligação das mangueiras, e os parafusos, que você une o conjunto, né? E o espaçador também, que o espaçador, ele é uma peça muito importante para você não estar pressionando o eixo da coluna contra o estriado da hidrostática, porque um excesso de aperto vai causar uma pressão ali onde vai endurecer a direção. Então, por isso que o espaçador é importante. Então você vai montar espaçador, suporte, orbitrol, suporte, espaçador, coluna. Tudo isso unido pelo conjunto de parafuso Allen, que tudo isso acompanha no kit. Coloca os nipples, faz a conexão das mangueiras, né? Então você tem o P, que é a pressão, o T, que é o tanque, que seria o retorno, depois eu vou mostrar o retorno ali para vocês, e o A e B ou LR, que é o left e right, que em inglês, né, o direita e esquerda, para você fazer a ligação do pistão. Então fica bem claro, né, para onde que vai cada mangueira ali no pistão. Falando um pouco da parte do pistão, ele vai aqui na frente do trator, ele vai lá na frente do eixo, ele é um pistão de duas hastes, então ele tem dupla
ação, né? Ele tem duplo acionamento. Ele aciona para o lado direito recolhendo a haste esquerda e depois ele aciona para o lado esquerdo recolhendo a haste direita. E assim ele consegue movimentar os braços da manga de eixo, né? Aí no kit vai acompanhar, então no caso, vai acompanhar o suporte do pistão, o pistão de 2 hastes, aqui o articulador, né, que vai conectado aqui já direto na haste do pistão, ele vai rosqueado aqui. Você já faz a regulagem aqui de distância e já vem com o espaçador, que é essa peça aqui que vai também, todo o conjunto que vai para esse lado, pessoal, vai para o outro lado também, né? Então, articulador e espaçador. Esse aqui é o terminal do braço, né? Onde você já sai com ele, entra, faz a montagem aqui no braço e o braço aqui também acompanha. Então aqui no caso o braço esquerdo, do outro lado também acompanha o braço direito. Então acompanha esse mesmo conjunto para os dois lados, a única peça que muda é o braço, que ele tem posição de estriagem, né? As outras peças elas são medidas semelhantes, né? Então todo esse conjunto que vai fazer essa movimentação do eixo. É diferente, um pouco diferente do Massey, né? Um pouco diferente dos outros tratores, mas é a solução que se tem para o acionamento do Valmet. Lembrando que esse padrão, ele atende toda a linha do Valmet. Então se você dá uma olhada no catálogo de produtos da Celeiro, você vai ver que tem o kit da direção desde o Valmet 60 até o 88. Todos eles, aquele conjunto de setor e esse conjunto de pistão, são similares, são semelhantes. Só muda alguma coisa a depender do modelo na altura da coluna, né? Na coluna acompanha um braceletezinho lá também, então tem algumas peculiaridades, mas a estrutura é basicamente a mesma, né? E aqui também a gente tem a parte do retorno, que faltou mostrar, né? Que é o T da hidrostática, né? T de tanque. Ele vai ligado ali no carrinho de retorno. Esse carrinho de retorno, pessoal, ele acompanha o kit também, né? Ele vai com uma furação para você colocar o retorno da hidrostática nele. E ele vai com uma outra opção de furação, que é para onde você pode estar ligando um comando, né? Um retorno de comando, algum outro retorno que você precisa estar fazendo ali, que ele vai estar fazendo o retorno de óleo direto para o tanque, né? Então você pode observar que no Valmet, um ponto interessante do Valmet, acaba sendo essa estrutura hidráulica, né? Como eu disse no começo do vídeo, ela é toda externa. Então você tem a ligação nessa bomba aqui no caso, ela está alimentando tanto o hidráulico traseiro original, a direção hidrostática, o comando controle remoto e o auxiliar de levante, o auxiliar do levante hidráulico lá atrás, né? E esse é um ponto diferencial, né, do Valmet que você não encontra em outros tratores, né? O Massey, por exemplo, a bomba de direção, o sistema de direção hidrostática ela é um circuito à parte, né? Então aqui no Valmet, pessoal, vai usar sempre o mesmo óleo. Por exemplo, o óleo 68, que é o óleo do hidráulico, né? Ele vai ciclar todo o óleo pelo sistema do trator inteiro, né? Então, além do Valmet ser um trator compacto e ser extremamente robusto, né? Você pega um trator desse aqui, um ID desse aqui, ele é pelo menos 1972, né? Eu não encontrei o ano aqui, ele tá um pouco apagado aqui as marcações, mas ele é no mínimo 1972. E é um trator que está sendo usado aqui. Aqui o pessoal produz carvão, né? Então você vê que ele está na lida aqui diariamente, ele presta serviço também aqui, né? O pessoal planta soja, planta milho, presta serviço para preparo de solo, né? Enfim, pulverização. A última vez que a gente veio aqui o trator estava com pulverizador. Então você vê que é um trator antigo, porém ele entrega tudo. E com essas melhorias, com essas soluções, pessoal, você vê que o trator vai ficando atualizado no sentido de te atender nesses detalhes, nesses pormenores aí que pode fazer a diferença no dia a dia, né? Um trator antigo, porém é barato, e é um trator extremamente funcional, robusto, e com essas soluções não tem nada melhor, né? Valeu, pessoal! Curte o nosso canal, pessoal, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, não se esqueça que a Celeiro está sempre com promoções, sempre com lançamentos, sempre com produtos diferentes. Segue a gente nas redes sociais também, pessoal. No Instagram, @lojaceleiro, sempre tem novidades saindo lá também. E soluções hidráulicas você sempre vai encontrar aqui na Celeiro. Valeu, pessoal! Bom, pessoal, então, depois da gente ter apresentado todos esses conjuntos, né, todas essas
essas soluções aqui para o trator. Vou funcionar ele aqui e mostrar o que for possível. Aqui no caso, como a gente está sem implemento, vou conseguir mostrar para vocês o funcionamento da direção hidrostática aqui e já mostro do levante traseiro também, né? Como eu estou sem implemento para o hidráulico, infelizmente eu não vou conseguir estar fazendo uma demonstração de comando, mas o comando, ele é um conjunto, ele é um controle remoto, né, traseiro. Aí daria para funcionar uma grade hidráulica, né, uma carretinha basculante, enfim, equipamentos hidráulicos traseiros, né, um guincho bag, né, enfim. Então vamos funcionar aqui, vou estar mostrando para vocês como é que é o funcionamento agora, pessoal, da direção. Olha lá a direção hidráulica dele, ó, com o dedo, pessoal. Filma lá pro pessoal ver, ó. Olha o Valmetão 65ID, pessoal. Vê se você consegue pegar aí, cameraman, um ângulo que filma tanto eu aqui virando o volante, ó, quanto virando aí, pessoal ver, ó. Olha isso, pessoal. Você não vira o carro dessa forma com o dedo, né? E observa que pelo pistão ter a haste dupla, a haste que funciona para os dois lados, ele vira a roda até o batente, né? Então ele vai até o limite, ó. Olha que beleza, pessoal. Bom, vou estar até dando uma volta, né? Vou mostrar, ó. Só com uma mão, hein, pessoal? Olha que beleza. Realmente é uma solução, né, pessoal? Realmente é uma solução, né? Vou mostrar o levante aqui pro pessoal, dá uma olhada. Olha lá, pessoal, fazendo funcionamento. A gente tem vídeo também no canal mostrando a instalação desse conjunto aí do levante, né? Aqui para estar descendo ele precisaria de um pouco de peso, né, para acelerar aí a descida dele, mas ele funciona sincronizado, tanto o hidráulico quanto o pistãozinho auxiliar, né? É uma solução, né, como eu comentei no vídeo aí, pessoal, aumenta aí 40 a 50% a capacidade de levante traseiro do trator, né? Então realmente é uma solução, né, pessoal? Então eu queria dizer para vocês, pessoal, vocês que acompanham aí, tá sempre acompanhando a gente, tá sempre acompanhando o canal da Celeiro, se inscreva no nosso canal, pessoal, curte o vídeo aí, nossas redes sociais, a gente sempre tá trazendo novidades, sempre tá trazendo os lançamentos da Celeiro, tá sempre falando de produtos, né? Sempre gravando aí a respeito de alguns detalhes, algum macete de algum produto, né? Enfim, tá sempre acompanhando o nosso conteúdo aí, fortalecendo. Aqui é Celeiro, pessoal. Enquanto algumas empresas focam no agronegócio, né? Focam no agro gigante, a Celeiro tá sempre com o pequeno produtor, nunca se esquecendo das máquinas mais simples, melhorar esse maquinário, que afinal é o que ajuda a tocar esse país, né, pessoal? Tamo junto, muito obrigado!